Fala pessoal, tudo bom? Bem, eu sou o Maestro e seja bem-vindo ao Divinium 6, a sua central de modos zombies aqui no YouTube. Nessa sexta-feira, eu vou estar introduzindo vocês aos conhecimentos da história do modo zombies. Então, esse vídeo aqui vai ser fundamental para a galera que está procurando pelo YouTube uma introdução digna a respeito dos conhecimentos da história do modo. Você sempre vai encontrar aqui no YouTube muitos canais dedicados à história zombies e à sua explicação, porém a maioria destes serão bem complexos e bem difíceis de entender se você não tiver uma boa base a respeito da história. Esse vídeo vai servir como uma introdução para você a toda essa história e depois de terminar de vê-lo, eu tenho certeza que você já vai poder começar a pesquisar mais e mais informações no YouTube afora a respeito da história do Call of Duty Zombies. Esse vídeo será a sua inserção a respeito desse universo tão complexo que é as informações da história do modo zombies. Então, sem mais enrolações, vamos lá, vamos começar esse trabalho que eu tenho para fazer porque vai ser fundamental. Eu tenho certeza que vocês devem estar bem ansiosos para começar a aprender mais e mais sobre a história zombies. Primeiramente e mais importante, devemos saber que a história do modo zombies é completamente paralela à história da campanha e do multijogador de Call of Duty. A história zombies acontece em outro universo, em outra história, e não tem muitas ligações com essas outras histórias, que é o modo campanha e multijogador. O que acontece na campanha não irá influenciar diretamente no modo zombies. Tenha isso em mente, assim você já começará a entender muito mais a respeito da história zombies. Segundamente, a história do modo zombies é explicada de uma maneira um pouco mais complicada, já que ela não é cronológica, isso é, nem todos os mapas formam uma cronologia, uma sequência de acontecimentos interligados. O modo zombies apresenta um conceito de viagens no tempo, ou seja, alguns mapas acontecem antes de outros e vice-versa. Então, não se prenda à ligação cronológica de lançamentos de mapas porque elas não são a cronologia da história. Irei usar como exemplo para vocês entenderem o mapa Mob of the Dead do Call of Duty Black Ops 2. Mob of the Dead foi lançada na segunda DLC do Call of Duty Black Ops 2 e veio logo após o mapa zombies da primeira, chamado de Die Rise. Mesmo assim, a história de Mob of the Dead não tinha quase qualquer ligação com a de Die Rise, ou seja, não era cronológica. Mob of the Dead não era uma continuação de Die Rise, nem vice-versa, ou seja, os dois mapas não tinham nenhuma ligação. É por isso que a história do modo zombies não é cronológica segundo a ordem de lançamentos de cada um dos mapas. Terceiro, a história do modo zombies trabalha com um conceito chamado de conceito dos multiversos, ou múltiplos universos. Esse conceito é frequentemente utilizado na sci-fi, na ficção científica, e muitos filmes abordam esse mesmo tema. O modo zombies se abraça a essa teoria e a utiliza amplamente na sua história. Se você não sabe o que é o conceito de multiversos, eu irei dar uma rápida explicação para vocês ficarem a par da situação e começarem a entender um pouco mais, embora eu vá trabalhar com esse conceito no futuro vídeo, explicando muito melhor qual é essa teoria. De qualquer forma, irei fazer um resumo para vocês. O conceito de multiverso trabalha com a existência de muitos universos, ou seja, esse universo em que estamos agora não seria o único. Existiriam outros universos alternativos coexistindo paralelamente ao nosso. Esses universos seriam infinitos, existiriam múltiplos universos e cada um deles teria as suas peculiaridades, as suas características diferenciadas do nosso. Então, temos um conjunto enorme de universos que existem entre si e um não afeta o outro diretamente a não ser que haja alguma coisa que tenha o poder de viajar entre universos. Eu sei, é bem complicado de entender, é uma informação muito complexa para a maioria das pessoas, mas futuramente eu irei analisar melhor essa teoria e explicá-la melhor para vocês com maior aprofundamento. No momento, apenas saibam que existem muitos universos na história do modo zombies, ok? Sabendo dessa informação, vamos para o quarto item, que é: o modo zombies também trabalha com conceitos de viagens temporais, viagens no tempo que alternam muitas coisas na história. Bom, essas viagens acontecem de uma maneira muito complexa, utilizando um elemento místico que tem essas propriedades, e vocês irão descobrir mais sobre esse elemento daqui a pouco, mas tenham em mente também que existem viagens no tempo no modo zombies, ou seja,
os personagens podem viajar no tempo, seja no futuro, seja no passado, e assim alterar uma série de coisas, alterar muitas coisas no universo que farão com que novas linhas do tempo sejam criadas e afins, que eu também irei explicar em outro vídeo sobre linhas temporais e alterações no tempo. No momento, é essencial apenas que você saiba que existem viagens no tempo no modo zombies. A quinta coisa que você precisa saber é a respeito do elemento que é o foco central da história zombies, o elemento chamado de 115, o Numpentio ou Divinium. Sim, se você prestou atenção, Divinium, o elemento 115, é o que dá nome ao canal Divinium 6. Bom, o Divinium, ou elemento 115, é um elemento que existe no mundo real, porém não de forma natural. Isso não é muito importante, vamos elevar o conhecimento que importa ao modo zombies. Na história zombies, o elemento 115 é originário de um reino místico chamado de Agartha. Esse reino místico não existe no nosso universo e é abundante apenas nessa dimensão Agartha. De alguma forma, o elemento 115 veio parar na nossa dimensão, no nosso universo, e depois caiu no planeta Terra em formato de meteoritos. Esses meteoritos posteriormente foram descobertos por um grupo chamado de Grupo 935. O Grupo 935 era um grupo de cientistas alemães que tinham como principal objetivo melhorar as condições humanas para fazer com que a humanidade vivesse muito melhor do que atualmente. Utilizando os conhecimentos do elemento 115 e suas capacidades místicas de alterar a realidade e criar muitas coisas, o Grupo 935 resolveu se aliar à Alemanha nazista de Adolf Hitler com o objetivo de ganhar mais dinheiro em troca de vender armas feitas com o elemento 115 para as forças de Hitler. É aí que a história do modo zombies começa, quando o Grupo 935 começa a utilizar o elemento 115 para a produção de armas que posteriormente acabaria criando os mortos-vivos, os nossos tão famigerados zumbis do modo zombies. Você deve ter percebido com essa rápida descrição que eu dei para vocês a respeito da história que tudo o que acontece no modo zombies tem como influência ou como motivação o elemento 115, o Divinium. Então podemos dizer que o protagonista da história zombies é o elemento 115. Tudo o que acontece é por consequência do elemento 115. A sexta coisa que você precisa saber é que o modo zombies é rico em personagens. Temos muitos personagens com suas histórias separadas e todos eles se unem quando o assunto envolve o elemento 115. Os mais importantes personagens da história zombies têm relação com o Grupo 935 e eles são três: o Dr. Edward Richthofen, o Dr. Ludwig Maxis e Samantha Maxis. O primeiro, Edward Richthofen, é um cientista prodígio alemão que lutou na Primeira Guerra Mundial e se tornou um dos maiores cientistas que o mundo já viu. Ele foi assistente do seu mestre, Dr. Ludwig Maxis, por muito tempo e foi um dos responsáveis pela criação do Grupo 935. Edward, embora seja um prodígio nato, tinha altos indícios de loucura, e depois de um tempo, depois de algumas experiências traumatizantes, ele acabou se tornando esquizofrênico e teve como principal objetivo obter vingança de Ludwig Maxis devido a problemas pessoais. Richthofen era uma pessoa extremamente sanguinária e detinha prazer por causar dor em outros indivíduos. O segundo personagem se chama Ludwig Maxis e é um senhor de idade que foi responsável pela criação do Grupo 935. Pouco tempo após o falecimento dos pais de Edward Richthofen, Maxis resolveu cuidar de Richthofen, que na época era um adolescente, e serviu como mestre para o jovem cientista. Ambos tiveram um grande laço de amizade, um grande vínculo e juntos fundaram o Grupo 935. Maxis, como Richthofen, era um cientista genial, muito avançado para sua época e detinha um conhecimento único a respeito do elemento 115, elemento este que fez várias pesquisas junto com seu braço direito Richthofen. Ludwig Maxis tinha uma filha chamada Samantha Maxis, uma garotinha de 10 anos de idade com quem tinha um grande mimo e luxo. Inúmeras vezes, Ludwig Maxis trocou os trabalhos do Grupo 935 para cuidar da sua filha, o que fez com que Richthofen tivesse gerado um certo ciúmes a respeito dessa relação
e ficado bastante irritado com seu mestre, o que fundamentou muito dos motivos da sua vingança posterior perante Maxis. Por último, e não menos importante, temos Samantha Maxis, uma garotinha de 10 anos de idade, alemã, que vivia sobre os mimos de seu pai após a morte da sua mãe. Samantha, como qualquer outra criança, gostava de brincar com seus bonecos de pelúcia e com sua cachorra, Fluffy, até que um acontecimento muda completamente sua vida e destrói tudo que ela conhecia. Obviamente temos muitos outros personagens importantes, entre eles Tank Dempsey, Takeo Masaki e Nikolai Belinsky, porém não me aprofundarei nas suas histórias nesse vídeo aqui, visto que o objetivo é introduzi-los à história do modo zombies e fazer com que vocês procurem mais. Você encontrará, porém, aqui no Divinium Six mais informações a respeito da história desses personagens. Para encerrarmos esse pródromo, vamos para a sétima informação, que é uma das mais relevantes. A história do modo zombies não é contada de maneira direta, ela é colocada no modo zombies como easter eggs e informações ocultas que precisam ser desvendadas e interpretadas. Na história zombies você não vai receber nada de mão almejada, você vai ter que procurar muito mais a fundo o que você deseja para que assim você tenha uma chance de entender a história. Muitos acreditam até mesmo que o modo zombies não tem uma história de fundo devido a essa dificuldade de obtenção de informações, mas a história está ali e só precisa ser desvendada e interpretada para o conhecimento geral da galera. Então, essa história está contida nos easter eggs, nas falas de personagens e nas missões principais que encontramos em todos os mapas zombies. Você precisa decodificá-la e interpretá-la para você tentar entender um pouco mais a respeito dessa história tão complexa e enigmática, que vale muito a pena o conhecimento e, na minha opinião, é um dos fatores principais para você jogar o modo zombies. Quase tudo na história do modo zombies tem um porquê e cabe a você, jogador, entender o motivo disto. Bom, esses 7 itens são o que você precisa saber para começar a entender a história do modo zombies. Obviamente existe muito mais informações que você precisa procurar aqui no YouTube ou nas suas partidas de modo zombies para compreender, mas espero que esse guia, que esse pródromo tenha sido interessante a cada um de vocês, porque meu objetivo é introduzi-los à história do modo zombies com uma boa apresentação, com um bom anteâmbulo. No Divinium Six eu buscarei me aprofundar cada vez mais e mais na história de uma maneira lenta, porém muito informativa. Então espero que vocês se inscrevam no canal e gostem desse conteúdo. Além disso, no meu canal solo, Maestro, você encontrará também muitas teorias e informações a respeito da história zombies. Então se você quiser dar uma passada lá também, fique à vontade. É fundamental que vocês saibam que não só eu, mas também o Uriel e o TGN, outros membros do Divinium Six, buscaremos explicar a história do modo zombies de uma boa maneira para que vocês entendam com êxito. Então no Divinium Six você encontrará muitas informações a respeito da história do modo zombies, seja do World at War, seja do Black Ops 3. Então por favor, passe aqui no canal sempre que possível. Se você quiser aprender a história do modo zombies, aqui será o lugar perfeito, já que eu vou tentar ser um professor da história zombies para cada um de vocês, e como um bom professor eu tenho que valorizar meus alunos e passar a eles uma ótima informação. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu gostei. Esse vídeo é muito importante, então se você quiser compartilhar para os seus amigos que querem aprender a história do modo zombies, fique à vontade. A gente ficaria muito feliz se você compartilhasse. E não esqueça também de se inscrever aqui no Divinium Six. Comente o que você achou do vídeo, é fundamental. Eu vou ficando por aqui, um abraço para cada um de vocês, a gente se vê na próxima sexta-feira e falou!